Daí vou botar a farinha aqui. Bastante farinha, né? Que ela não tá no ponto de espichar ainda. E daí vou amassando ela, até dar o ponto de espichar. O ponto de espichar é quando ela não tá grudando mais, né? E se você espichar a massa e ela continuar grudando, você vai cuidando, vai virando a massa. Você dobra de um lado ela primeiro, daí bota a farinha embaixo, dobra o outro lado. Você não precisa virar a massa inteira. E o resto da massa tá aqui ainda, tá? Eu vou só espichar esse aqui primeiro, cortar e vou colocando aos poucos a massa e amassando aqui por parte, né? Porque a gente não pode espichar toda a massa inteira igual, porque ela vai ficar bem grandona. Ela rende muito essa receita, gente, muito, muito. Então eu vou ir fazendo aqui até eu dar o ponto de espichar. Eu já vou espichar um pouco a massa aí pra vocês. Depois eu vou deixar o resto pra mostrar. E daí já volto com vocês. Pronto, pessoal. Eu amassei a massa até dar o ponto. Ficou assim, ó. Ficou o ponto dela com uma massa bem maciazinha, né? Bem boa. E daí eu fiz uma rodinha assim com ela, arrumei bem ela, moldei bem ela e apertei assim. E botei um pouquinho de farinha. Agora eu vou espichar. E o resto da minha massa ainda tá aqui. Eu vou espichar esse aqui primeiro, vou cortar. E depois que tiver tudo cortadinho, daí eu vou embolar o resto que sobrou. E já vou misturar esse restinho que sobrou da massa aqui com mais um pouco mais uma parte dessa massa aqui. Vou botar farinha, vou amassar ela de novo aqui a outra parte, né? Amassar de novo, espichar e ir cortando. E daí eu vou fazer tudo isso depois e já vou ir assando, depois eu vou mostrar as bolachinhas assadas pra vocês. Tá bom? Vou deixar aqui. Agora eu vou espichar. Não pode fazer muita força para espichar a massa, porque ela é bem maciazinha. Você pode espichar essa massa bem fininha mesmo, porque essa bolacha ela cresce muito. Ela fica bem gostosa. Se você fizer ela muito grossa, ela vai crescer demais e ela vai se rachar. Você tem que fazer ela bem fininha, espichar bem fininha, porque daí ela vai crescer, ficar bem crescidinha e não vai se rachar depois que estiver assando. Não adianta você querer fazer uma bolachona grossa, porque ela vai crescer, vai rachar e não vai ficar muito gostosa. Dá uma olhadinha do outro lado pra ver se não tá grudando. Tem que cuidar pra não grudar embaixo. Tá vendo, gente? Por isso que vocês não podem colocar muita farinha na hora de amassar a massa. Porque daí vocês não vão conseguir esticar ela bem fininha. Ela vai ficar uma massa muito pesada, não vai ficar uma massa macia, tu vai esticar e ela vai voltar. Ela tem que ser, tem que cuidar para não colocar muita farinha, porque daí você não vai conseguir espichar ela bem fininha. E ela vai ficar, depois de assada, ela vai ficar muito grossa e muito seca. Outra coisa, para a bolacha não ficar muito seca, não pode colocar muito ovo. Eu coloquei 6 ovos. Se você querer colocar mais ovo, a bolacha também pode ficar muito seca.
abrindo ela assim do lado. E já tá no ponto. Agora eu vou cortar algumas aqui pra vocês verem. Esse é o molde que eu uso pra cortar minhas bolachinhas redondinhas. Eu passo elas assim redondinha e pra fazer rosca eu faço esse aqui bem no meio. E esse daqui, se vocês não quiserem assar essa partezinha do meio, vocês embolam ela junto e vão fazendo mais. Vou mostrar pra vocês aqui como é que fica a grossura da minha massa. Assim. Ela fica bem maciazinha. E ela ainda, desse jeito, ela ainda vai crescer bastante. Se vocês querem, vocês podem fazer mais fina ainda. Só que tem que cuidar pra não grudar, né? Que ela gruda bem fácil, mas pelo menos ela fica bem fofinha, bem maciazinha. E ela vai crescer bastante. Eu vou mostrar depois no final como é que elas crescem. Agora eu vou terminar de cortar aqui. Vou embolar a massa. Vou terminar de espichar o resto da minha massa. E voltei, pessoal, aqui para mostrar para vocês as minhas bolachinhas aqui. Eu fiz algumas rosquinhas também, tá? E daí eu já pré-aqueci o forno por uns 10 minutos, você pode pré-aquecer se você quiser. E eu emparinhei minha forma aqui, ó. Eu não boto óleo, só emparinho ela com farinha. E eu esqueci de falar pra vocês antes que aquela massa que fica na bacia, vocês podem botar um pano por cima, um plástico, tá? Pra ela não ficar muito seca. E aqui eu já espichei mais um pouco de massa, já piquei mais algumas bolachinhas aqui. Tem as redondinhas, que vai ser as bolachinhas pintadas. E essas aqui vai ser as rosquinhas. Eu boto elas com coco, merengue e coco. Se vocês quiserem fazer merengue, vocês podem fazer merengue pra pintar elas. Só que nesse vídeo eu não vou fazer o merengue. Eu vou fazer um outro vídeo separado ensinando pra vocês como se faz o merengue. E essa massa, esses retalhos que ficam aqui, que sobra da bolacha que você pica, você pode embolar ele de novo. Daí você mistura com outra massa lá, amassa ela e espicha de novo. E o miolinho do meio que sobrou da rosca aqui, eu não... Se você quiser botar sal, você pode botar sal, mas eu embolo elas de novo pra espichar de novo, né? Porque eu não gosto de assar aqueles miolos. Daí vou botar elas aqui, vou botar elas assar e daí depois eu vou voltar com vocês. Deixa eu só mostrar aqui primeiro pra vocês como é que eu vou. Na minha forma aqui cabe umas 20, vocês podem botar elas assim, bem pertinho uma da outra, porque elas não vão, as bolachinhas elas não vão se esparramar, tá? Elas ficam bem crescidinhas, elas crescem. Aqui, pessoal, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou as bolachas depois de pronto. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês, o forno, vocês podem deixar toda a temperatura do forno e o dourador ligado. Só que daí vocês têm que ficar cuidando, né, pra não queimar a bolacha. Depois que ela tá crescidinha, só espera ela dourar por cima e daí tá bom. Assim. Olha como é que elas cresceram bastante, olha só. E elas ficam bem maciazinhas. Vocês podem fazer ela ainda mais, a massa, na hora de espichar, podem fazer ela ainda mais fininha, porque isso que acontece, ó, quando a massa não fica muito grossa, na hora de espichar, ela se racha assim dos ladinhos, ó. E ela ficou bem maciazinha. Eu vou estragar uma bolacha aqui pra vocês verem como é que ela é maciazinha, ó.
De hoje, gente. As outras as outras bolachas, quando tiverem todas prontas, eu vou tirar foto e vou deixar as fotinhas da quantidade de bolacha que dá aqui. Que essa receita rende muito, tá, pessoal? Então, meu vídeo termina aqui. Essa é minha receitinha de hoje. E não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, tá? Ative o sininho para receber os meus vídeos, dê um like e compartilhe meus vídeos com seus amigos e parentes, que vai me ajudar muito, tá, pessoal? Olha, bolachinha bem gostosa para dar para as crianças comer, para vender, se vocês quiserem vender também, que é uma bolachinha bem maciazinha, bem gostosa. E essa bolacha também, ela é uma bolacha que ela não fica muito gordurosa, não fica muito doce, para quem não gosta de bolacha doce, né? Bem boa, bem no ponto. E se vocês quiserem a bolacha mais doce, bota mais açúcar, mas não precisa. Se você botar merengue, não precisa mais açúcar na massa da bolacha, porque o merengue já vai deixar a bolacha mais doce. E ela tá bem boa assim, ela fica bem gostosa. Então, eu vou terminar aqui, daí eu vou tirar foto, vou botar as fotinhas aí pra vocês verem. E é esse o meu vídeo de hoje, tá, pessoal? Beijão pra vocês.